Bom dia, graça e paz a todos. Mais uma vez, Deus nos permite estar aqui reunidos, como igreja, para aprender um pouco mais dele nessa manhã. E eu agradeço a todos que estão conosco nesse momento. E aqueles também que irão ouvir essa lição depois. Muito obrigado, a Deus pela oportunidade que a gente tem de estar conectado com Ele o tempo todo, Bom, essa é a nossa 7ª lição e o título dela, Deus é Amor, E falar do amor de Deus é muito complexo, Porque é um amor imensurável, um amor sem medida, E um amor sem cobrança. Então é maravilhoso a gente saber que esse Deus que é tão perfeito nos ama, nós sendo tão imperfeitos, Então nós vamos estar primeiro agradecendo a Deus o dia que Ele bondosamente nos concedeu, Essa semana que se passou, e tudo que Ele tem feito por nós, e depois então nós estaremos entrando na lição propriamente dita, tá bom? Se quiser já abrir sua Bíblia, é a lição número 7, Como eu já falei, Deus é o amor. O texto bíblico nosso é João 15, e o primeiro é João 4, e o nosso textuário é João 15, 12, tá? Vamos estar orando para nós estaremos lendo esses versículos, tá bom? Amado Deus, eu te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço pela essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos mais uma vez aqui, unidos, para ler a Tua Palavra, para falar um pouquinho do Senhor. Nós pedimos a capacitação vinda do alto céu, Senhor Jesus, para que nós possamos falar mais tranquilamente, claramente possível desse Deus que nos ama, esse Deus que cuida, esse Deus que zela por cada um de nós, Pai. Te agradeço pelas vidas aqui presentes, Senhor Jesus, te peço também pelas pessoas que irão ouvir depois, que o Senhor bondosamente esteja com seus olhos voltados para cada um de nós, Senhor Deus, e concedendo o desejo do nosso coração segundo a Tua vontade, Pai. Obrigado por essa semana que se passou, onde o Senhor nos alimentou, o Senhor nos cuidou, o Senhor nos protegeu. Muito obrigado, Deus. E que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de paz, uma semana próspera a todos nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Deus amado. Toma a nossa igreja nas Tuas mãos, toma a nossa cidade também, nossas autoridades, Senhor Jesus, e nossa saúde. Nos proteja, continue conosco, é que eu te peço agradecida por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso textuário está baseado em João 15, versículo 12, que diz o seguinte: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor de Deus é aquele amor que não se explica por quê, porque é um amor que abrange a todos e a tudo, Quando a gente vai se declarar para uma pessoa, ou a gente reconhece que a gente gosta muito de uma pessoa, você vai elencar as qualidades dela. Eu gosto muito de fulano, porque fulano é honesto, porque ele é bonzinho, porque ele é transparente, porque ele é calmo, porque ele é isso, ele é prestativo. Com Deus não. Deus ama independente das nossas qualidades, A gente quando fala que ama um filho, é porque é teu filho, nasceu de você, te completa, tem aquele monte de qualidades. Então, tem uma justificativa, e para Deus não tem justificativa. Deus simplesmente nos ama, E é interessante porque o amor dele é aquele amor puro, aquele amor real. Ele não muda de ideia. Por mais coisas erradas que eu possa fazer, o amor dele por mim prevalece, E a maior demonstração de amor foi Deus ter dado o próprio filho dele para morrer no meu lugar e no teu lugar. Mesmo quando nós ainda nem éramos um projeto de gente, Deus já tinha se preocupado em mandar o filho dele para morrer no meu lugar, por amor a mim, por amor a você. Então o amor de Deus é um amor assim, humanamente falando, a gente não consegue explicar, porque é um amor sem cobrança. No sentido de, independente do que eu faça, Deus continua me amando. Ele deu, de repente, o meu pecado. Mas o eu, a Lisete, ele continua me amando. Ele me projetou de uma maneira que, toda vez que ele olha para mim, é com um olhar de zelo, de cuidado, de amor, Ele investe tempo em me ouvir quando eu faço as minhas orações. Ele investe tempo em cuidar de mim, em atender os meus pedidos, segundo a vontade dele, obviamente. Ele investe tempo em dar paz ao meu coração, independente da situação que eu esteja vivendo. É uma conexão muito forte que a gente tem com Deus, que Deus tem com a gente, Então esse amor, é por isso que eu digo da dificuldade da gente explicar esse amor de uma maneira racional. Porque esse amor, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente tem sempre aquela pergunta, será que nós daríamos um filho por amor a outro filho, Será que nós sacrificaríamos um filho por amor a outro filho? Humanamente falando, seria muito difícil tomar uma decisão dessa. Quase impossível, da gente fazer isso.
Mas Deus ele fez isso, ele sacrificou o Filho Jesus dele, perfeito, sem pecado nenhum, por amor a mim, imperfeita, cheia de pecado. E isso tudo foi um gesto de amor. Por isso que eu falo da dificuldade que a gente tem de explicar esse amor de Deus. Ele ama, ele cuida, ele protege. Por mais que eu faça coisa errada, ele vai detestar o meu pecado, mas ele vai continuar me amando, ele vai continuar se colocando à minha disposição toda vez que eu precisar dele, né? E é interessante isso. Então aqui diz o seguinte, né? O mandamento. Então amar, outra coisa interessante, que não é uma liberdade, eu não escolho amar. É um mandamento, eu tenho que amar. Eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que amar as pessoas que estão à minha volta. Não é uma coisa que eu escolho, hoje eu não quero amar fulano, ou eu não amo fulano porque ele é assim, assim, assado. Não. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Entendeu? Então não tem uma justificativa para falar que eu não gosto, que eu não amo, que eu não suporto fulano, beltrano, ciclano. É um mandamento e eu tenho que cumprir. E a mesma coisa em relação ao perdão. Perdão também é você não opta em perdoar. Você não tem escolha, sua obrigação é perdoar. Você opta por não perdoar, mas não é uma coisa que a gente escolhe, né? Então eu opto por não amar fulano, mas não é uma coisa não é uma coisa que eu tenho o direito de escolher. Eu escolho isso, mas o correto é que eu ame e o correto é que eu perdoe, né? Não tem justificativa para eu não agir dessa maneira, amando e perdoando as pessoas, né? E no nosso livrinho é interessante, antes da gente ler, que o que diz aqui é assim como eu vos amei. Então eu tenho que, vamos ler de novo, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Deus nos ama. Do mesmo jeito que Ele me ama, eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que cuidar do meu irmão, eu tenho que... Deus nos ama por quê? Porque Ele nos conhece, né? Então, de repente, se há alguma dificuldade entre eu e algum irmão, eu tenho que investir tempo também em conhecer aquele irmão, porque ninguém é feito só de defeito, né? Então, tem qualidades, eu tenho que aprender a amar, porque é um mandamento, irmãos. Não tem justificativa, de repente, a gente justificar que não gosta daquele, não gosta desse, porque Deus ele nos amou, independente do que nós somos, do que nós fazemos, Ele nos ama. Lembrando que, como eu já falei, Ele não pode se aborrecer às vezes com as minhas atitudes, mas não com o meu pecado, mas não com o pecador, né? Então, lembrando que como Jesus nos amou, como Deus nos ama, nós devemos amar o nosso próximo. Outra coisa que é interessante que a Bíblia fala que nós não fazemos mal a nós mesmos. Então, eu não furo a minha carne, eu não bato em mim, né? Eu não me ridicularizo, né? Então, é assim que eu tenho que ver meu próximo. Eu tenho que cuidar do meu próximo do jeito que eu cuido de mim. Eu tenho que amar o meu próximo do jeito que eu me amo. Porque, afinal de contas, nós somos imperfeitos, né? E Deus ele dispensa esse amor mesmo eu sendo uma pessoa imperfeita. E ele continua dizendo aqui no nosso livrinho, né? Deus é amor, e essa é a essência de Deus. Toda a história do povo de Deus deve ser interpretada à luz desse amor misericordioso de Deus. A parábola da vinha, lá em Isaías 5, fala sobre o vinheiro, que cavou a terra, tirou pedras, construiu uma torre de sentinela, fez um tanque de prensar uvas, etc. Essa palavra é perfeita metáfora de amor, perseverança na palavra de Deus pelo seu povo. Um amor em que não há sombra de variação. Um amor a despeito da nossa impiedade. Deus insiste em nos amar. Deus é amor, quer nos nutrir para um transbordamento frutífero em toda a sua criação. Por meio dos ramos que permanecem na videira, Deus quer alimentar uma humanidade inteira sedenta de alimento eterno, né? Então a gente vê aqui que Jesus ele fala que ele é a parreira de uva, o vinhedo, e nós somos os seus ramos. Então todo mundo que está ligado no ramo, a gente suga, a gente puxa as coisas boas do ramo, que é Cristo, né? Quando a gente tem essa atitude de puxar as coisas boas do ramo que é Cristo, então a gente vai ser alimentado e vai poder passar essa nutrição para as outras pessoas. Então, a partir do momento que eu estou na videira que é Cristo, eu sou um ramo e Ele está me nutrindo, eu estou me nutrindo das coisas boas que Cristo tem para me oferecer, então eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou me solidarizar com a situação das pessoas, eu vou me preocupar, eu vou investir tempo em fazer o bem para outra pessoa, porque é assim que Cristo está me enxertando. É para essas qualidades, é para essas atitudes que Deus está me enxertando, né? E aí
acho que em Mateus fala também que se esse ramo que está na videira ele não der fruto, né, ele não se alimentar com as propriedades que o vinhedo está passando, ele ele é cortado e jogado fora. Então, se eu estou em Cristo, mas eu não quero saber de ter essas qualidades que ele me passa como importante, eu sou descartável no reino dele, porque eu não posso ficar ali só sugando e não colocando isso em prática. Então é onde acontece a gente, muitas vezes, desanimar. Mesmo a gente, né, estando ali na igreja, a gente sendo enxertado com coisas boas, ouvindo a palavra de Deus, se eu não estou disposto a puxar essa vitamina que essa árvore que esse Jesus está me dando, que o Senhor Jesus está me dando, eu automaticamente eu não vou ter prazer e acabo caindo fora, né? Isso não é uma coisa que eu estou falando por mim mesmo, é que a própria palavra de Deus fala que se você está grudadinho no ramo e você não tem qualidades que vai edificar esse ramo, você é cortado. E esse corte, essa poda vem automática. É como se a gente quisesse colocar um quadrado dentro de uma coisa redonda, não encaixa. E muitas vezes é isso que acontece. É por isso que muitas vezes a gente fala que não ama a pessoa, né, não suporta a pessoa, não perdoa a pessoa, porque nós não estamos nos encaixando no perfil de Deus, nós não estamos nos encaixando no que Cristo nos ensinou. Então nós somos uma pessoa quadrada tentando entrar num lugar redondo e não vai dar certo, né? Lembrando que essas escolhas de amar, de perdoar, sou eu quem faço. Deus, ele com seu eterno amor, ele nos dá a oportunidade todas as manhãs de nos tornarmos e fazermos coisas diferentes para o nosso próximo, para nós mesmos. A decisão de não pôr em prática é minha, né? É tua, né? Continuando aqui no nosso livrinho, diz o seguinte: o amor de Deus quer que os seus amigos permaneçam nele. Eu acho tão bonito quando fala que nós somos amigos de Deus, porque esse é o propósito desse amor, dessa entrega. É nós sermos amigos de Deus. Então, quando esse laço é cortado, não foi Deus que cortou, fui eu que cortei. Quando eu não sou mais amiga de Deus, então eu desvalorizo essa amizade, eu me afasto dessa amizade, né? Então, o amor de Deus quer que seus amigos permaneçam nele. Quem é amigo de Deus? Eu, você, né? Essa amizade só vai ser rompida se a gente quiser, né? Não é esse o propósito dele. O autor continua dizendo aqui: Cristo é a verdadeira videira, diferente da vinha má da parábola de Isaías, que simbolizava a casa de Israel. Os homens de Judá que se afastaram de Deus e das suas leis, está lá em Isaías 5, nós somos os ramos da videira. Ao postar essa imagem, Jesus estava convidando os seus discípulos a permanecerem sempre na presença dele. Aí foi o que eu falei agora, né? Que está lá em João 15, 5, 6. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Estes ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimado. Então, quem não permanece em Jesus não consegue ter essas qualidades que ele tem. E muitas vezes eu acho que eu estou na presença do Senhor, muitas vezes eu estou na igreja, estou falando, eu estou cantando, eu estou orando, mas eu estou longe de Deus e aí automaticamente eu não vou me encaixar, né? Como eu falei nas formas geográficas lá, o redondo no quadrado, não entra, né? Então Jesus continua, o autor continua dizendo, permanecer nele é permanecer no amor de Deus. Então, quem permanece em Cristo permanece no amor de Deus, né? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no amor. É o João 15, 9 que fala sobre isso, né? O ramo é saber se defender. Ser ramo é saber se defender de uma videira que nos nutre de amor. É compreender que uma vida sem relacionamento com Deus é infrutífera. Outra coisa, né? Se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não consigo dar fruto. Eu sou infrutífero. E aí não vai nascer o amor no meu coração. Não vai nascer a simpatia pelos outros. Porque eu não tenho amor, né? Eu não estou usufruindo desse amor que Deus está me dando a ponto de eu passar para outras pessoas, né? O fruto, que são os gestos amorosos que alimentam o coração árduo de uma humanidade sem Deus, é apenas a consequência natural dos ramos vitalizados pela videira verdadeira. Ele nos chamou de amigo, muito mais que servos.
porque tudo o que ele ouviu do Pai, Deus nos a conhecer. Não permanecer nele significa perder toda a vitalidade de toda a seiva, tornando-se como ramos secos lançados no fogo para ser queimado. O relacionamento íntimo com Deus é o grande segredo de uma vida frutífera que transborda no amor pelo próximo. Então, quando a gente está muito alegre, quando a gente está muito feliz, você não consegue ficar com aquilo guardado dentro de você, não é verdade? Quando você consegue uma qualificação profissional que você estava esperando, quando você consegue alguma coisa boa, às vezes você não quer nem falar, mas o teu rosto está tão transparente, seu rosto está tão iluminado, porque você está bem por dentro, que você passa para outras pessoas que você está feliz. Mesmo se você não falar, a pessoa fala, nossa, mas está diferente do que aconteceu, né? Esse amor que Deus tem por nós é exatamente isso. Ele devia fazer em nós essa transfiguração, no sentido de eu amo tanto o meu próximo, eu me preocupo tanto com ele, eu gosto tanto dele, que eu estou sempre vendo coisas boas, eu estou sempre transbordando esse amor. E mesmo que eu não fale, isso devia ser visível, né? Na minha mente, no meu gesto, no meus relacionamentos, né? Mas não acontece isso muitas vezes, não. Então, o relacionamento íntimo com Deus é o grande segredo de uma vida frutífera que transborda amor pelo próximo. Outra coisa, o amor de Deus, ele é perfeito em mim. Ele me ama de uma maneira incondicional. É assim que eu tenho que amar meu próximo também. Então, eu tenho que transbordar de amor pelo próximo. Não pode ficar só comigo. Deus me ama e tá bom demais, né? Então, eu não vou evangelizar, não vou falar do amor de Deus, não vou falar de nada. Tá bom só eu ter esse conhecimento. Não é assim, não, né? Então, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que transbordar esse amor pelo meu próximo, né? Então, quem ama a Deus e quem permanece em Deus deveria ter esse tipo de sentimento, de amar o próximo, né? Como a si mesmo, né? Porque é assim que Deus nos ama. O amor de Deus quer que os seus amigos amem o seu próximo. Outra coisa, amigo é muito mais que servo. Amigo é aquela coisa íntima, é aquela coisa que te dá a oportunidade de você falar o que quer a qualquer hora. Eu estava lendo uma reportagem de uma pessoa que costuma ligar para uma outra pessoa de madrugada, né? E ela foi repreendida, ela falou, só faço isso porque ele é meu amigo. E se ele quiser me ligar de madrugada, ele tem todo o direito de fazer isso. Então, a comunicação que às vezes a gente tem de amizade é essa, de você ter liberdade de falar, de fazer, de dizer tudo aquilo que você quer, independente da hora. Se a amizade te dá liberdade para isso, faça. Agora, outra coisa importante também, a amizade não é aquela coisa que tudo que teu amigo faz, você passa a mão na cabeça. Quando está errado, tem que chamar atenção. Também é uma prova de amor, né? Então, se de repente um amigo teu está fazendo algumas coisas que não está agradando a Deus e você tem essa consciência, chama a atenção dele com amor. Não é assim que Deus faz com a gente? Né? Mesmo nos amando, de repente ele nos dá umas podadas em algumas coisas que a gente não está fazendo de acordo com a vontade dele. Na amizade é a mesma coisa. Se a amizade ela é sincera, se ela é honesta, se realmente há amor entre as partes, então quando acontecer algum imprevisto, né, alguma coisa, eu não posso ficar falando amém para tudo porque eu amo meu amigo, muito pelo contrário, né? Claro que tudo que a gente for fazer, como eu já falei, tem que ser com muito amor. Não vai chegar dando esculacho no seu amigo, não, que você vai perder a amizade, tá bom? Mas faça com amor, peça orientação do Senhor, porque a amizade também é uma coisa muito sensível, né? Talvez até porque a gente é amigo de uma pessoa há muito tempo, de repente a pessoa é mais imatura, né? Ou eu sou mais imaturo e eu não consigo entender, de repente, uma palavra de cuidado, de carinho, eu posso levar para o outro lado e acabar perdendo uma amizade boa, né? Então, peça orientação de Deus, mas não deixe de falar aquilo que Deus colocou na tua mente para falar para o teu amigo, porque às vezes uma palavra ríspida para um amigo que a gente ama vai ajudá-lo a enxergar a realidade, a verdade, tá bom? Então, né, o amor de Deus quer que seus amigos amem o seu próximo. Então, esse amor não é para ficar só com nós, não, né? Que a gente tem que amar o próximo também. E ele diz aqui em Gênesis 12, né, 1:26 diz o seguinte, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Por força dessa semelhança, a unidade do Deus Trino, do Deus Triuno, vivia no mundo. Por ser humano, espalhava harmonicamente o Criador a ponto de ser colocado como um pastor sobre toda a criação. Entretanto, o pecado rompeu essa harmonia e estraçalhou o ser humano e cosmo inteiro. Gênesis 4 narra a história de Caim e Abel e revela simplesmente uma consequência natural do rompimento do ser humano com Deus.
Então aqui, né, a gente vai se lembrar que Deus vai estar passeando no virar da tarde, como ele fazia sempre com os amigos dele, né? E ele pergunta para Caim, né, onde está o teu irmão, em Gênesis 3:8, né? E claro que Deus sabia onde estava o irmão dele, e essa pergunta é natural, né? E Deus perguntou, onde está teu irmão? E Caim deu uma resposta até um pouco mal criada. Ele fala, né, acaso sou eu o guardião do meu irmão, né? Então a gente vê que ali já começou a romper aquele amor de Caim para com Deus, né? Contudo, o plano da família humana não está perdido, né? Graças ao bom Deus, pela misericórdia e por amor, que mesmo tendo acontecido aquilo com a primeira família da terra, o plano para a família de Deus, ele prevaleceu, ele continuou, né? Lá em Efésios 2, a revelação dessa unidade, a saber, o corpo de Cristo embebecido pelo Espírito Santo. Observem as palavras racionais de João em sua carta. Amados, amemos uns aos outros, porque é o amor de Deus. Porque é amor de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Uma coisa importante, quem nos amou primeiro foi Deus. Quem nos cuidou foi Deus. Por isso que ele mandou o Filho dele por amor a nós, né? Porque ele queria salvar essa humanidade. Então, quando aconteceu o assassinato na primeira família, Deus ele não deixou o homem à própria sorte, mudou algumas regras, obviamente, como a gente sabe, mas ele continuou investindo, né? E só ama o próximo quem ama a Deus. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério, porque se eu falo que eu amo a Deus, mas eu não suporto meu irmão, isso quer dizer que eu não amo a Deus, né? Se eu falo que eu amo a Deus, mas eu não consigo ver qualidade em nada, eu só reclamo, eu não estou em comunhão com Deus. E não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que está falando. Né? Então não é coisa da minha cabeça, não. Né? Amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é Deus, é de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama o próximo. Então é uma coisa assim. Eu posso, como a gente fala, né, eu nasci em pecado, mas eu não preciso continuar em pecado. Obviamente, lembrando que a gente peca o tempo todo, mas a gente tem que pedir perdão e a gente sabe da necessidade de pedir perdão. Então, Deus é amor. Se nós estamos nele, nós também devemos amar, né? Então, por conta desse amor imensurável da parte de Deus, é que ele enviou o Filho dele para nos salvar, né? Filho único, né? Deus enviou seu Filho único, né? Para que nós transbordássemos esse amor a toda a criação. Só assim podemos compreender o amor de Deus demonstrado no sacrifício de Jesus e no derramamento de seu Espírito. Visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5, de 5-8. É tão racional, é tão radical o amor com o qual devemos amar o nosso próximo, que João afirma que sem esse amor nem conhecemos a Deus. Foi o que eu falei, é coisa muito séria, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Então, amar não é uma coisa que eu escolho. A partir do momento que eu me converto, que eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho que amar o meu semelhante, né? E é interessante porque às vezes a gente arruma uma justificativa para declarar amor para várias coisas, né? Para várias pessoas. E às vezes a gente também faz exatamente o contrário. A gente opta em não declarar esse amor para outras pessoas, né? Então a gente tem que prestar atenção. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Se eu estou em Deus, eu amo meu irmão. Eu não vou querer o mal do meu irmão, eu não vou desejar o mal desse meu irmão. Eu vou amá-lo, né? O amor é a própria essência de Deus, como disse João em sua preciosa carta. Amemos uns aos outros, né? Ele é Deus triuno, portanto, há uma unidade radical e amorosa entre as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
uma unidade amorosa. O que Deus fazia antes da criação, o que Deus fazia antes da criação de todas essas coisas, talvez a gente até se pergunte isso, né? E aí, por incrível que pareça, há nas Escrituras uma resposta. Na oração sacerdotal, Jesus dirige ao Pai dizendo: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde quer que eu esteja, para que vejam a minha glória, o qual me deste, pois me amastes antes da fundação do mundo. Esse versículo está em João 17, 24. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amavam antes da fundação do mundo. Só um amor vindo anterior a tudo isso que a gente consegue, que poderia, né, no futuro, dar o seu próprio Filho por amor a essa humanidade, né, pecaminosa, humanidade fria. Né? Hoje nós estávamos conversando, eu e mais uma irmã, e a gente estava falando, né, como o povo está frio, não vou dizer, a humanidade está fria, né? Acontece uma coisa ruim com o irmão, a gente se preocupa, depois acontece uma outra coisa, você acaba substituindo aquela tua preocupação por uma outra coisa. Às vezes você nem lembra que o teu irmão de repente está enlutado, está passando por uma dificuldade na saúde, e tanta coisa que a gente está vivendo, parece não, o amor está se esfriando, né? Mas a gente pode mudar tudo isso, irmãos. Você, a gente pode mudar essa situação. Claro que o que está na Bíblia vai se cumprir, né? Mas a gente pode, né? Ligar para os irmãos, saber como é que está, cumprimentar, né? Sabe, investir tempo em conhecer esse irmão, se colocar à disposição para ajudar. Tudo isso é prova de amor ao próximo, né? E Jesus Cristo é a encarnação do amor de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem o vê, vê o próprio Pai. Ele é o Deus conosco. Naquele caminho pedagógico que fez Jesus com seus discípulos em Cesareia de Filipe até Jerusalém, essa narração está lá em Marcos 8, 27, Jesus disse acerca de si mesmo: mas entre vós não será assim. Antes, quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que servirá. A quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, mas para servir e amar a ponto de se entregar na cruz do Calvário. O Evangelho de João mostra isso claramente. Então a gente vê aqui, né, que Jesus, outra demonstração de amor é eu não querer ser servido, irmão. Servir, né? Eu falo que muitas vezes é fácil a gente servir naquilo que é evidente, mas de repente a gente tem que fazer coisas que talvez fica só entre a gente e Deus. Essa é a maneira da gente servir o nosso próximo. A gente não precisa de holoforte para fazer essas coisas. A gente pode fazer isso na nossa intimidade com Deus, né? Então, a gente tem que lembrar que Deus é amor. E como eu estou ligado a Deus, como eu conheço a Deus, eu também tenho que propagar esse amor, né? Não há barreiras para o gesto amoroso de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou privação, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por amor daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não há barreiras para o gesto de amor de Deus para conosco. Nada pode nos separar de Deus, nada, né? Nem essa lista aqui, só eu posso me separar de Deus se eu tomar essa decisão, né? Então que nós possamos, né, estar firmados nesse amor, estar conectados com Deus, lembrando que nada pode me separar, porque o amor de Deus por mim é muito grande. Então eu tenho mais aqui valorizar esse amor, estar disposto a passar esse amor para frente. Claro que não com a mesma intensidade, porque como eu falei, né, Deus não vê os nossos defeitos, apesar de sermos pecadores, Ele nos ama de maneira incondicional, né? Mas Ele, claro que Ele não se agrada dos nossos pecados, né? Que nós possamos investir tempo, irmãos, em amar o nosso próximo, em cuidar do nosso próximo e ver o nosso próximo, né? Procurar ver como Deus vê, procurar fazer como Deus faria, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós temos que andar no contramão do que o mundo está nos oferecendo. O mundo está com ódio mortal das coisas, das pessoas, e está propagando isso de uma maneira muito natural. E muitas vezes a gente está defendendo isso achando que é natural, e não é.
né? Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? Que Deus possa ter nos ajudado a passar que o amor dele é extremamente necessário na nossa vida, mas ele me dá uma responsabilidade que é amar o meu próximo como Deus nos amou e como eu amo a mim mesmo, né? Que em nome de Jesus nós possamos propagar esse amor por aí, porque é assim que o mundo vai nos conhecer, né? A nossa geração, a geração está bem complicada em relação a essa frieza espiritual, mas que Deus possa estar ajudando, né? Nos alimentando a cada dia para que nós possamos realmente fazer diferença nesse mundo em que nós estamos inseridos. Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Pai amado, eu te dou graças pelo acesso que a gente tem à tua palavra escrita, Pai. Peço em nome de Jesus que nós sejamos reconhecidos como aquele povo que ama o Senhor, que ama o nosso próximo. Independente da situação, Senhor Deus, não deixa nascer no nosso coração o desprezo pelas pessoas, a indiferença, Pai. Que nós possamos ser gratos ao Senhor pelo amor que o Senhor demonstrou por cada um de nós na cruz, através do seu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus amado, por esse amor, por esse cuidado. Em nome de Jesus, que nós possamos não só sermos agradecidos, mas valorizar esse amor, amando as pessoas que estão à nossa volta, Deus amado, intercedendo por cada uma delas. Que essas pessoas que ainda não te conhecem venham ter um verdadeiro encontro com a tua palavra, Senhor Deus, para que esse amor possa sobressair no mundo em que nós estamos inseridos, Pai. Muito obrigado, Deus amado, porque esse amor que o Senhor tem para conosco, que nos protege, que nos cuida, que orienta-nos, Deus. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Eu te agradeço e peço um domingo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela companhia de vocês, que Deus esteja nos abençoando e até a próxima, se Deus assim permitir. Bom almoço a todos.